Eu esperei para chegar esse dia. Foram 2 anos de Lula, Glaze, a petezada, o governo em si, descendo o bambu no presidente do Banco Central, Campos Neto, pelos aumentos aí na taxa de juros. E agora o Campos Neto saiu, entrou o Galípolo, indicado de Lula, na presidência do Banco Central. Sabe o que aconteceu ontem? A taxa de juros subiu novamente. Pasmem, Glaze e Lindbergh culparam, sabe quem? Adivinha? Campos Neto. Que já saiu. O Lula também falou sobre, mas Glaze e Lindbergh levaram aí uma checagem, notas da comunidade no Twitter, que desmentiu o papo dos dois sobre a alta de juros. Preste atenção só. Ontem até comentei aqui no canal que a taxa de juros ia subir, ia ser divulgada às 6h30, 18h30, e foi. E o Copom aumentou os juros para 13,25%. Na primeira reunião sob liderança de Galípolo, o indicado do Lula, o Banco Central elevou a Selic em 1 ponto percentual. Aí eu esperei para ver a petezada criticar. Até criticou, mas culpou Campos Neto, que já não está mais lá. Petistas Glaze e Lindbergh são corrigidos no Twitter X em posts sobre juros. Olha só aqui, ó. Essa é a postagem da Glaze. Tá pequenininho aí, mas vou ler. Ela escreve: o novo aumento da taxa básica de juros, já determinado desde dezembro pela direção anterior do Banco Central e anunciado hoje, é péssimo para o país e não encontra qualquer explicação nos fundamentos da economia real. Ué, se não tem explicação, por que aumentou? Vai tornar mais cara a conta da dívida pública, sufocar, aí vai falando, eu não vou abrir para não perder tempo com essas baboseiras. Aliás, só vou terminar esse trecho aqui porque ela escreveu um texto aqui, eu não vou ler tudo, tá? Ela segue dizendo que vai sufocar as famílias endividadas, restringir o acesso ao crédito e o crescimento da atividade econômica. Veja, ela já está confessando o que vai acontecer, hein, com o Brasil. Se prepare aí. Aí ela vem falando as baboseiras aí de mercado e aqui, ó, que legal. A checagem, que corrige a Glaze, a taxa de juros não é determinada previamente. Mesmo que o Banco Central tenha indicado uma direção na reunião anterior, os membros do Copom se reúnem e votam a decisão com base na situação econômica do momento. Inclusive, quando tem checagem, nota da comunidade, tem fonte para você entender como funciona. E a fonte do próprio banco. Aí tem um Lindbergh aqui também. Esse novo aumento de 1% percentual da Selic é um desastre que pode provocar uma desaceleração excessiva da economia e terá um enorme impacto fiscal. É inaceitável a armadilha criada por Roberto Campos Neto. Olha só, é o que tem para fazer. Culpar Campos Neto, como eles culpam Bolsonaro por tudo que acontece na gestão do ex-presidiário, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato, o Lula. Bora culpar o Campos Neto pela última reunião, mas eles tiveram reunião ontem e recebeu checagem. Ele escreveu mais bobeira aí também, nem vou abrir, mas a checagem é que a nota está o seguinte: a afirmação de que as taxas de juros são pré-determinadas a partir de dezembro é falsa, pois elas só são definidas após cada reunião do Copom a cada 45 dias. Tem fonte, tem fonte até do Globo, Economia. O post também omite o fato de que a decisão foi unânime, inclusive por indicados que são favoráveis ao atual governo. Isso vale lembrar que Galípolo já era da gestão anterior, indicado por Lula como diretor lá no Banco Central, e votou a favor da elevação da taxa de juros junto com Campos Neto. A coisa foi unânime. Agora eles falam que não tem explicação, vai atrapalhar o Brasil. Ora, manda o governo se ajustar. Manda o governo parar de assustar, de implicar ou de atrapalhar o mercado. Ora, eu lembro que lá no início do governo Lula, aquela ministra maluca lá de Ciência e Tecnologia, a comunista, estava fazendo um discurso aí para a militância: é preciso reduzir a taxa de juros na marra, interferir. Ir pra rua,
é assim. Dilma já fez isso no passado. Não deu certo. E não vai dar certo. Tem que o Banco Central baixar a taxa Selic. E nós vamos ter que garantir isso nas ruas. Baixar juros para retomar o crescimento do país. Vamos deixar passar isso então. Vai ter novo aumento mais na frente? Aí eu quero ver culpar o Campos Neto pela última reunião. Que a última reunião já foi com Galípolo e terá muitas outras. Ora, o Lula, por sua vez, deixa eu aqui compartilhar a tela, disse que Galípolo não pode dar cavalo de pau e a alta dos juros já estava praticamente demarcada. Foi uma entrevista aí que ele deu no Palácio do Planalto hoje, quinta-feira, 30 de janeiro. Ele não pode dar um cavalo de pau no mar revolto de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, Campos Neto. E o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Pena que não foi na rede social, senão ia levar uma checagem aí também, uma nota da comunidade. E ainda disse, nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Tenho certeza que ele vai criar condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. Não depende dele. Depende dele, sim, avaliar o mercado, avaliar a responsabilidade fiscal do governo, do ex-presidiário. Quem tem que criar condições não é ele. Ele observa as condições externas e decide no Copom, com um grupo, se aumenta, mantém ou diminui. Mas vamos aguardar aí a próxima elevação. O Lula, nessa entrevista ao Palácio do Planalto, olha só: para derrotar meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. O presidente criticou fake news e afirmou ser fácil mentir na internet e que é difícil ir às ruas conversar com o povo. Ora, Lula, desde quando você vai à rua conversar com o povo? Pelo contrário, você foge de povo. Quem está na rua é Bolsonaro, é a direita. Ué, você quer ir para a rua o quê? Para falar com uma minoria? Para 5 pessoas? Se você falar na internet, Lula, já que você se diz honesto, do bem, muito bom, você falou na internet, você alcança milhões de pessoas. Você vai na rua, você vai falar com 5 pessoas, com uma comunidade ali, e aí? Claro, você pode gravar e colocar na internet. Mas isso aí é projeto para censurar, não é? É para censurar, para calar as redes sociais, porque o senhor não tem o alcance que a direita tem. Ele disse o seguinte: quem quiser derrotar a política do meu governo vai ter que aprender a fazer luta de rua. Porque é mais fácil ficar na internet mentindo. Olha, tá falando o maior mentiroso do mundo. Agora é muito difícil ter coragem de ir à rua conversar com o povo e discutir com o povo as coisas que estão acontecendo no país. Tá falando por você mesmo, né, Lula? Para você é muito difícil, o senhor não vai. E quando vai, ninguém vai atrás. E para falar o que está acontecendo no país, o senhor vai ter que mentir, né? Bom, se o senhor assumir que o Brasil vai mal, de mal a pior, que a coisa não tá boa, que a economia tá abalada, tem que ter muita coragem mesmo, né, Lulão? Para ir na rua falar o que está acontecendo no país. Inclusive, o senhor que prometeu picanha, mas é um mentiroso, precisa falar sobre isso aqui, ó. O PT aí, ó, sonda taxar exportação do agro para estancar crise no preço dos alimentos. Gente, olha a medida radical, olha o desespero. Olha, eu tenho algumas notícias aqui, vou ser breve, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas vocês lembram da dama do tráfico? Justiça manda prender dama do tráfico recebida por Ministério de Dino. Luciane Barbosa é casada com liderança do Comando Vermelho, tal do tio Patinhas. Tá aí. E por que ela foi presa? Na verdade, ela estava recorrendo em liberdade. A decisão foi expedida pela juíza Rosália Guimarães Sarmento no âmbito da ação penal que resultou na condenação de Luciane a 10 anos de prisão pelos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Até então, Luciane recorria em liberdade, mas com esgotamento dos recursos, o processo transitou em julgado, segundo a apuração do portal Metrópolis. Tá aí a aliada do Dino, do Lula, do governo, em cana, na cadeia, vendo o sol nascer quadrado. E olha só, apesar de rombo fiscal, Lula, ministros do STF e parlamentares terão aumento em fevereiro. Autoridades irão receber 46,3 mil reais por mês. O governo não divulgou o impacto fiscal do reajuste. E olha essa, Globo News contrata
Thomas Trauman. Olha o Trauman aí, ó. Ex-ministro de Lula Rousseff. Opa, Lula Rousseff? Ex-ministro de Dilma Rousseff. Jornalista, foi ministro-chefe de comunicação social da presidência da República. Agora vai ser colega de trabalho, sabe de quem? Dela, Andréa Sadia, militante do governo na Globo News. Vai se juntar com Miriam Leitão, aqueles lacradores lá daquele estúdio vermelho petista. E tá aí, é a Globo reforçando a militância na sua emissora, no seu braço chamado Globo News. Para encerrar, Trump proíbe transição de gênero em crianças e adolescentes. Ótima notícia. Ordem executiva assinada pelo novo presidente dos Estados Unidos põe fim em período de ativismo intenso contra menores de idade. Pois é, essas foram as notícias, algumas notícias boas, outras não, mas aí a gente volta a qualquer momento com mais vídeo para atualizar vocês das últimas informações, tá certo? Que Deus abençoe a todos, deixa o like, meu nome é Bruno Johnson e até o próximo vídeo.